Meus irmãos e minhas irmãs, hoje sábado da quinta semana do tempo comum, 12 de fevereiro, meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. No Evangelho de hoje nós ouvimos o relato da multiplicação dos pães. Através desta multiplicação e deste milagre, Jesus nos ensina com o seu exemplo e testemunho. Primeiro nos ensina com a sua compaixão. É preciso reconhecer, meus irmãos e minhas irmãs, que o milagre acontece somente porque Jesus está cheio de compaixão. Ele não quer abandonar as pessoas. Ele não quer jogá-las à própria sorte e mandá-las embora, despedi-las com fome. Ele nos ensina que Ele quer saciar a fome das pessoas. Ele quer e continua querendo ser força, sustento para elas e para nós cristãos. Por meio da Eucaristia, Jesus continua a ser alimento, a ser força, a ser sustento. Ele queria saciar a fome daquelas pessoas por compaixão. Pela mesma e com a mesma compaixão, o Senhor hoje na Eucaristia continua desejando saciar a nossa fome. Ao final do Evangelho, depois que todos comem, depois que todos ficam satisfeitos, Jesus orienta os discípulos a recolherem o que sobrou. Mesmo tendo muito, mesmo tendo de sobra, eles não deixam que nada se perda. Esse não deixar se perder o alimento é um segundo ensinamento para o Evangelho e do Evangelho de hoje para nós. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos fazer todo o esforço de não perder e não deixar se perder nada do que nós temos. Nós temos que ser gratos, nós temos que reconhecer e agradecer a Deus aquilo que dele recebemos, por tudo que recebemos, mas essa gratidão, esse reconhecimento deve nos afastar do desperdício. Não deixar se perder aquilo que temos, agradecer e reconhecer aquilo que de Deus recebemos. Acolhamos então as 3 sementes do Evangelho de hoje, pedindo que o Senhor nos ensine a viver aquilo que o Evangelho nos convida. Primeira semente, versículo 8. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Não deixar se perder. Não viver o desperdício, seja do alimento, seja dos dons que nós temos, seja de tudo que recebemos de Deus. Não viver o desperdício. A palavra e o dom deste dia é gratidão. Peçamos que o Senhor nos ensine a ser gratos por aquilo que dele recebemos, com tanta liberalidade. E a terceira semente, ela nos questiona, é a pergunta que nós devemos responder a nós mesmos. Eu compreendo Jesus e entendo e aceito Jesus como força, como sustento, como alimento para saciar a minha fome de Deus? Na Eucaristia eu reconheço Jesus como esta força, esta graça que me é oferecida? E a segunda pergunta, eu sei ser grato a Deus pelos dons que eu recebi e sei partilhar esses mesmos dons com aqueles que necessitam? Meu irmão, minha irmã, um sábado abençoado para todos nós. Esse é o meu desejo, esses são os meus votos. Que Deus nos conceda um sábado abençoado, que Deus nos conceda a sua graça, que Deus nos conceda acolher e viver a sua palavra. A todos vocês o meu abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.